Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos ver as ondas eletromagnéticas e o modelo atômico de Bohr. Então vamos lá. Primeiramente, o que são ondas? Ondas são perturbações em um meio. São perturbações que transportam energia, que ela pode ser cinética e ou potencial através de um meio. Exemplo, nós podemos ver aqui ondas na água, ondas sísmicas, ondas sonoras. É, E lembrando, essas ondas elas apenas transportam água, elas não transportam matéria. Mas aí você pode me perguntar, mas por que é que as ondas na água transportam, surfista? Aí é que tá, as ondas na água elas não são ondas perfeitas. Por quê? Porque elas quebram. E aí elas só carregam o surfista quando elas estão quebrando. Se você analisar bem, colocar ali ah, um, uma boia, alguma coisa assim, um objeto, né? Antes de a onda quebrar, você vai ver ali que a movimentação da água, ela não arrasta aquela boia, aquele objeto. Ela passa pelo objeto, o objeto se move para cima e para baixo por causa do movimento da onda e continua no mesmo canto. E as ondas, elas são fenômenos que são fenômenos periódicos, né? Eles se repetem com intervalos de tempo. As ondas elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas com relação à sua propagação. Como assim? As ondas magnéticas, as ondas mecânicas, elas precisam sempre de um meio para se propagar. Relembrando, como eu havia dito, as ondas são perturbações em um meio. E as ondas mecânicas, aquelas que a gente mais conhece, ah, no caso o som, a nossa própria voz, a gente não consegue falar, quer dizer, a gente não consegue ouvir no vácuo, porque o som precisa de um meio para se propagar. No caso da nossa voz, ela é a vibração, ela vibra no ar e aí a gente consegue ouvir. Já as ondas eletromagnéticas, que são as que atualmente permeiam toda a nossa vida, elas se propagam no vácuo, elas não precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, essa própria aula que vocês estão assistindo através das ondas eletromagnéticas do modem de vocês, do Wi-Fi. As lâmpadas também utilizam ondas eletromagnéticas, tudo o que nós utilizamos hoje em dia utiliza ondas eletromagnéticas. Aqui nós vemos o espectro das ondas eletromagnéticas. E o que é espectro? É um conjunto de todas as ondas, que vai desde a onda que tem. Vamos dar uma atençãozinha especial a essas letrinhas aqui, ó. F é frequência, o número de vezes que um movimento, ou que um fenômeno acontece em um instante de tempo, nós chamamos de frequência. Isso aqui é F igual a C sobre lambda. C é a velocidade da luz. Lambda é o comprimento de onda que é uma distância entre dois pontos da onda, dois pontos fixos. Essas curvinhas aqui de cima nós chamamos de crestas. E as curvinhas de baixo nós chamamos de vales. Então, o comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra, ou um vale e outro. E C é a velocidade da luz. Aí aqui nós temos o espectro, ou seja, o conjunto de todas as frequências das ondas eletromagnéticas, desde as que têm um maior comprimento de onda, consequentemente uma menor frequência, até os que têm uma maior frequência e um menor comprimento de onda, como vocês podem ver, ó. Aqui o comprimento de onda é bem grande, ó, nas ondas de rádio. Já nos raios gama, o comprimento de onda é muito menor. Em contrapartida, a frequência é muito maior. A gente vê aqui, ó, a frequência é medida em hertz.
Aqui nós temos kHz, aí no infravermelho nós já temos terahertz, que é 10 elevado a 12. Já que nos raios gama é 10 elevado a 26. E elas vão desde as ondas de rádio, né, até os raios gama, que são as radiações ionizantes. Essas são as preocupantes. Por quê? Porque elas podem, como elas vibram, né, elas têm uma frequência muito maior da frequência das nossas células, elas conseguem mudar os nossos genes, né, elas fazem uma mutação na nossa pele, né, é o famoso câncer de pele. Por isso que elas são perigosas. E aqui numa faixa bem estreitinha nós temos a luz visível. Ou seja, o que nós vemos é só um pequeno aspecto do oceano. O que nós podemos ver é muito pouquinho. Já todas as outras frequências a gente não vê, mas nós temos máquinas que veem por nós. Os telescópios conseguem ver, né, infravermelho, ultravioleta, as microondas, os raios-x, nós temos máquinas, né, para isso. Modelo atômico de Bohr, e o modelo atômico de Bohr está muito bem relacionado com isso, tem tudo a ver. Vamos relembrar lá, né? Primeiro modelo de Dalton. O átomo ele é uma partícula indivisível, esférica, maciça, né? Aí vem o modelo de Thomson, em que ele tem umas partículas ali, né, incrustado nele, o pudim de passas. E aí vemos o modelo de Rutherford. Rutherford percebe com a sua experiência de que o átomo ele não tem uma massa uniforme, ele tem um gigantesco buraco nele, e a massa dele está concentrada em um pequeno local chamado de núcleo, onde tem as cargas positivas e neutras, e as cargas negativas ficam ali rodando ao redor dele. Esse é o modelo atômico de Rutherford. Só que existia um problema no modelo atômico de Rutherford. E qual era o problema? Primeiro, que as órbitas eram consideradas circulares. Segundo, que com o modelo atômico de Rutherford, o elétron iria perdendo energia ao longo do seu movimento e, né, eventualmente, ele iria se chocar com o núcleo. E aí nada existiria, nenhum átomo existiria. Como que nós existiríamos se os átomos, que são a menor parte da matéria, todos nós, tudo que existe a forma de átomo, colidissem, colapsassem? Não existiria nada. No entanto, aqui estamos nós. E aí foi reformulado por Bohr o modelo de Rutherford. E aí Bohr utilizou já dos princípios da mecânica quântica, que nós conhecemos por física quântica. Ele utilizou a quantização da energia, ou seja, a energia ela não é livre, né? Ela obedece ela obedece níveis bem definidos, que são chamados orbitais, os níveis quânticos. O elétron, ele se move, ele salta, né? Essa palavra que a gente utiliza, ele salta de uma órbita para outra, ou seja, de um nível para outro, se ele receber energia, e quando ele gasta essa energia, ele volta para a órbita que ele já estava, e aí nisso ele libera energia, ele libera fótons, né? É isso que acontece com os fogos de artifício. Naquelas luzes que a gente vê, é esse fenômenozinho da quântica, em que o elétron ele recebe a energia e aí volta depois que ele gasta essa energia, ele volta e libera a energia na forma de luz, na forma de fótons. Aqui nós vemos os experimentos, né, dos chamados experimentos do teste da chama, que consiste em você pegar um sal, nesse caso aqui o amarelinho na esquerda é o sal de cozinha e a direita é o cobre. Consiste em você pegar, né, um materialzinho desse, colocar no fogo. E o que acontece quando você coloca no fogo? Você está dando energia para os átomos, né? Você está dando energia para os elétrons e eles vão saltar para órbitas mais exteriores ao núcleo, né? Lembrando aqui, vocês podem ver e entender a órbita, né? Como esse desenhozinho aqui circular. E o que é a órbita, né? O que quer dizer, o que é essa órbita, né?
o elétron ele fica ali se movendo ao redor do núcleo, no que nós chamamos de orbital. Esse orbital ele é a posição em que a probabilidade de achar um elétron, né, de achar onde é que o elétron está, é máxima. Por que eu falo em probabilidade? Porque na mecânica quântica não, as coisas são bem diferentes, né? Não são assim, não funcionam bonitinho como no dia a dia que nós estamos acostumados, em que você consegue medir algo, você consegue ver algo, você consegue dizer com certeza onde que está algo e com qual velocidade que está aquele algo. Na mecânica quântica não é assim. Esses conceitos não fazem o menor sentido em mecânica quântica. Nós trabalhamos com probabilidades, tudo pode acontecer, né? E vai acontecer, mas vai acontecer mais vezes, né? O que tiver a probabilidade maior. E é, e é isso que acontece, né? Quando a gente está colocando ali o materialzinho no fogo, está dando energia para o elétron vai saltar, vai se distanciar do núcleo, né? Ele vai saltar para uma órbita mais externa. Ele não pode estar em qualquer canto, né? Ele sempre está em cantos específicos, que são chamadas essas órbitas. E aí, quando ele volta, ele emite o fóton, ele emite essa luz amarela. E o que é que, né? Por que é que a gente está... porque é que eu coloquei essa imagenzinha aí para vocês verem, né? O foguinho, qual a utilidade disso. Seria meramente uma curiosidade, né? Uma comprovação, né? Uma identificação, né? Visualização do fenômeno, né? Do modelo de Bohr. Se a gente não tivesse percebido que as estrelas também fazem esse processo de combustão, é assim que elas criam é assim que elas se mantêm vivas, né? Gerando combustível através de reação, é, de, de reação termonuclear, de fusão. E quando nós observamos o brilho de uma estrela, a estrela ela também é feita dos mesmos materiais que nós somos feitos, né? Os mesmos elementos químicos. E se a gente sabe que o sal de cozinha, cloreto de sódio, quando ele queima de uma chama amarela, quando nós visualizarmos o brilho de uma estrela amarelo, sem dúvida lá existe sódio. E se ela brilhar verde, sem dúvida existe cobre. E é assim que começamos a astroquímica e a astrobiologia, né? Observando apenas o brilho das estrelas, nós podemos saber que elementos existem lá. E por que nós faríamos isso? Bem, saber quais elementos existem em um canto em que você vai visitar, né, com os outros astronautas, é de grande valia se você precisar fazer alguma reação, né, de combustão, ali, alguma reação com o ambiente para poder gerar energia, né? Foi com muita felicidade que nós descobrimos que havia hidrogênio, né, lá em Marte, né? E aí nós podemos utilizar o combustível de volta, né? Já, bem lembrando que hidrogênio é combustível, né, nos foguetes. Então vocês podem ver que tudo está conectado, né? Tudo na ciência tem ali uma ligação. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.